Fala galera, beleza? Então essa é a última aula da nossa disciplina Fundamentos de Sistemas da Informação no ano de 2019. Na aula passada nós fizemos as apresentações, né? Então se você está assistindo esse vídeo aí e não apresentou aí, não terá outra chance. Então perdeu 30 pontos, mas ainda dá tempo de passar e correr atrás de prejuízo, tá bom? Então, por favor, eu peço que vocês acompanhem com atenção. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre data mining, né? Na nossa última aula conceitual nós falamos sobre os sistemas ERP e expliquei para vocês que ele não é apenas uma metodologia, mas também se trata de ferramentas, assim como se tratando de ferramentas e não apenas como ferramentas, mas também uma metodologia. E que metodologia é essa? É uma metodologia que é capaz de unificar as informações de todos os demasiados bancos de dados e serviços que nós temos em um único lugar. Então, esse é o princípio do ERP, né? Beleza. Então, como que funciona basicamente também os sistemas BI e os CIs que nós vimos, né? Basicamente, no sistema BI, nós temos os dados corporativos, né? E todos esses dados eles são mantidos num data warehouse, que é um grande repositório de informações, tá? Então, toda vez que vocês verem essa sigla DW ou Data Warehouse, se trata de uma grande base de dados, um repositório central de informações com dados consolidados, tá? Outra coisa, nós temos aqui dois processos, que é o processo analítico online, que é chamado de OLAP, e o data mining, tá? O processo analítico online, o nosso OLAP, ele faz uma análise multidimensional e o nosso data mining é a descoberta de conhecimento baseada em padrões. Todos os dois, após esses dois processos, são entregues informações para o usuário, tá? Então, o que é esse OLAP? O que é esse data mining? O OLAP, ele visa, a gente vai ver com mais detalhes, né, mais à frente, mas o OLAP, ele visa diminuir a complexidade dos dados e o data mining encontrar novos padrões. Tá? Mas a gente vai conversar um pouco mais no decorrer da aula. Então vamos lá. Primeiro, a gente começa aí com o DW, né? Coleta os dados corporativos, realiza uma série de adaptações neles e consolida um repositório central, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos a seguinte configuração, né? O RP, o RP ele é um sistema, uma metodologia e também pode ser um sistema que interliga todas essas informações num banco central, né? num repositório central, certo? Quando a gente fala de grandes quantidades de informação, a gente fala de um data warehouse. E os modos OLAP e DataMine acessam os repositórios DW para realizar suas respectivas operações, né? Então, aqui essa imagem eu gosto dela porque fica muito fácil de explicar e de vocês entenderem. Bom, pessoal, então, primeiro nós temos aqui na staging area um processo chamado ETL, que é Extract, Transform e Load, né, que é extração, transformação e carregamento. Então, o que consiste? Como eu falei para vocês, o RP ele é um processo, uma metodologia ou pode ser um sistema onde eu uno todos os sistemas num lugar só, né? Então, como isso é possível? Imagina que sua empresa ela tem um banco de dados, ela para controlar um determinado ativo, ela tem uma planilha XLS, né? Uma planilha aí do Excel para controlar outro recurso, outro ativo. Ela utiliza um servidor local para controlar outro ativo. O que são os ativos? São as áreas da empresa, né? Por exemplo, recursos humanos, financeiros. Então, imagina que sua empresa ou que uma determinada empresa tenha vários sistemas, né, para guardar informações de diversos setores, só que esses sistemas não conversam entre si. Então, para a gente ter esse ETL, né, para a gente ter esse RP, para a gente ter essas informações centralizadas, é necessário utilizar um processo que a gente chama de ETL, Extract, Transform, Load, não esqueça. Processo de extração, transformação e carregamento, né? Extract do E, né? Extração, T, Transform ou transformação e o L de carregamento ou load, tá? Então, uma vez passado pelo processo do ETL, o que ele fez? Ele padronizou essas informações, todas que estão aqui, em diversos tipos de documentos, arquivos, outros sistemas, e colocou tudo dentro de um data warehouse, que o data warehouse significa depósito de dados. Tá? Então, dentro do data warehouse, nós temos os conceitos também de mini banco de dados chamados de data mart. Tá? Então, nós temos
Podemos ter vários data marts dentro de um data warehouse. Uma vez padronizadas essas informações dentro do nosso data warehouse, aí nós temos as operações de OLAP e data mine que nós vamos ver a seguir. Bom, então, como eu falei, a finalidade de um data warehouse é extrair e limpar os dados, tá, de outras fontes, armazenando e processando elas para que essas informações sejam capazes e habilitadas de serem aplicados os procedimentos de OLAP e data mine. Bom, aqui é aquela mesma imagem que eu acabei de mostrar para vocês, né? Só que com mais detalhes, né? Então eu tenho aqui dados espelhados, dados espalhados pela empresa, né? Eu posso ter um sistema RP que centraliza alguns outros sistemas. Só que daí esse sistema RP não estava me atendendo, eu fui lá e contratei um CRM. Depois, esses dois aqui não estavam atendendo mais a necessidade da minha empresa, eu fui lá e contratei um terceiro sistema, um sistema para finanças. Mas, professor, o RP não é a coleção desses sistemas? É, no momento onde ele foi instituído dentro dos sistemas que existiam na empresa. Mas pode ser que a empresa evoluiu mais, cresceu e o RP já não atendia mais. E para não ter que trocar todas as informações que estavam guardadas no RP, a empresa pode contratar um outro serviço, por exemplo, um outro CRM, um outro sistema de finanças separadamente, bem como arquivos. Então, qual que é a ideia do ETL? O ETL está descrito aqui nessas três etapas, né? Extração, transformação e carregamento. Então ele vai separar essas informações e padronizar elas para poder mandar para dentro do seu repositório DW, né? Então aqui eu tenho dados brutos, sumarizados e metadados. E aí eu tenho a camada de apresentação onde eu tiro os relatórios, eu tenho o data mine e tenho o OLAP, né? Beleza. Então, vamos lá, o ETL, né? Camada de integração chamada ETL, que significa, como eu falei para vocês, Extract, Transform, Load, né? Extração, transformação, carregamento. Então, qual que é a função dessa camada aí de integração? Ela é coletar essas informações das diversas bases, tanto interna quanto externamente, né? Extrair todas as informações, adaptar elas, que é o processo de transformação, né? E depois carregar essas informações no Data Warehouse, que é o processo de load, né? Então, os dados externos são provenientes de diversos sistemas que possam ter uma empresa ou de terceiros, né? Assim como documentos e arquivos. Tá? Então, agora, entendido ali o que é o ETL, eu vou colocar outros materiais ali que vão explicar especificamente o ETL, mas vocês têm que lembrar, o que é o ETL? Você pode ter uma bagunça de vários sistemas na empresa, o ETL visa o quê? Normatizar essas informações em um só lugar. Então, que é a construção do Data Warehouse. Então, o que é o Data Warehouse? É um grande banco de dados que vai guardar dentro dele pedacinhos, como se fossem vários bancos de dados pequenos, que são chamados de Data Mart. Tá? Então, e depois, a partir desse Data Warehouse, serão extraídas informações para relatórios, para mineração de dados e para o OLAP. Então, como eu falei lá no começo, o OLAP ele resolve o problema da complexidade dos dados, né? O que significa isso? Por exemplo, pessoal, se eu fosse salvar, você vai fazer uma compra no site, talvez você já tenha percebido isso. Você vai fazer uma compra no site, ele pede seu CEP. Você digita lá o CEP, né, da tua casa aí, da tua rua, e aí ele já carrega o nome da rua e tal, só solicitando para você o número da tua residência, né? Então imagina que em vez de eu fizesse dessa forma, eu faria apenas um campo endereço, você digitaria todas as informações dentro desse campo endereço. Você colocaria lá o nome da rua, o número da casa, o CEP, né, o setor, né, o bairro, tudo dentro desse único campo. Então imagina, a empresa ela teria uma informação ali complexa, um dado complexo, porque ali teria o CEP, ali teria a cidade, teria o estado, teria o bairro, o nome da rua, não teria muitas informações só dentro de um campo. Então, fazendo uma analogia, o que o OLAP faz? Ele vai pegar essas informações, vai desmembrar elas para tornar ela mais legível. Ele colocaria, por exemplo, o OLAP nessa aplicação, ele colocaria assim, por exemplo, endereço, né? Seria assim, endereço CEP. Aí você digitaria o seu CEP. Depois ele já puxaria o nome da rua,
se só inseriria o número da residência, tá? Então o OLEP ele visa diminuir a complexidade dos dados, né? Então, essa é a função principal do OLEP. Deixa eu passar aqui. Beleza, né? Então, como eu falei para vocês, as ferramentas OLEP são chamadas de ferramentas de análise analítica, né, ou processamento analítico online, e possibilita uma análise de grandes volumes de dados, né, sobre os mais diversificados ângulos de observação. Então, vamos lá, o que a gente denomina de análise multidimensional, mas vamos lá. Então, a primeira função do OLEP é qual? Espero que vocês tenham respondido, que é reduzir ou mitigar, diminuir a complexidade dos dados. Esse é o a primeira função. A função principal do OLEP é essa. Agora, a segunda função é fazer a análise multidimensional, é mostrar os dados por ângulos diferentes, tá? Então, e para mostrar esses dados de ângulos diferentes, eles usam algumas estratégias do OLEP. Dentro dele, alguns algoritmos favorecem essa análise multidimensional. Então, o primeiro é o detalhamento sucessivo, chamado de drill down, né? Que ele permite a navegação ali das informações por diversos níveis de detalhamento. Como exemplo, imagine assim, a receita total de uma empresa no primeiro trimestre. O analista estivesse utilizando o drill down através do OLEP, poderia desmembrar ele em valores mensais dentro do trimestre. Então, você imagina assim, eu puxei um relatório, esse relatório é trimestral, ele saiu um valor lá para mim, arrecadação trimestral. Se eu quisesse ver essa arrecadação mensal, eu não poderia dividir essa arrecadação por 3, porque eu não teria o dado real, né? Eu teria uma média, seria algo diferente. Então, quando eu faço o detalhamento sucessivo, ele pega esse relatório que é trimestral e divide ele vai mais a fundo na base de dados e vai pegar especificamente cada mês e desagrupar ele, né? Vai pegar o trimestre, desagrupar e me passar um relatório mensal, tá? Dependendo de como for construído o OLEP e o algoritmo que for implantado, eu posso descer até mesmo as despesas, na verdade as receitas, né, que nós estávamos falando, até as receitas diárias da empresa, né? Então, isso que a gente chama de drill down, né, o detalhamento sucessivo. É como, por exemplo, se nós tivéssemos um cubo, né, e o cubo inteiro me passasse uma informação, mas se eu desmembrasse o cubo, eu perceberia que dentro desse cubo eu tenho outros cubos, né? E cada cubo contém uma informação. Então, ele inteiro ele representa uma informação, mas ele detalhado também representa outras informações. Então, isso é a técnica aí, né, dentro do OLEP chamado drill down. A segunda são as diferentes dimensões, né, que é o chamado no inglês aí de slice and dicing. Nesse ponto, quem estiver operando ali o OLEP, né, e o Data Warehouse, ele pode alterar as dimensões para obter novas visualizações ou visualizações diferentes dos dados, tá? Por exemplo, falando lá sobre o relatório trimestral, né, a gente poderia alterar ele por linha de produto. Então, trazendo para a ideia do cubo, seria o seguinte, eu separei o cubo, né? Fiz a análise dele naquele primeiro exemplo como se fosse cada cubo, né? Aqui é como se eu estivesse de fato fatiando, né? Então por isso que o nome é Slice and Dicing, né? Então eu estou fatiando esse cubo e pegando as informações agrupadas. Então, por exemplo, se eu quisesse ver só o lado esquerdo desse cubo, né? Que seria, por exemplo, a representatividade de a média da empresa, né? Então eu poderia cortar e fazer a média somente de um período. Por exemplo, eu quero saber a média do ano 1 da minha empresa. Ou trazendo lá para as receitas, né? Eu poderia fazer ali uma correlação, né? Vendas, né? Eu poderia ver as vendas, as receitas por uma determinada linha de um produto. Lá no primeiro exemplo, eu falei para vocês que a gente pode fazer o detalhamento excessivo, que é pegar a receita trimestral da empresa, né? Pegar essa receita trimestral e ir aprofundando ela, por exemplo, até chegar na receita diária, o que foi vendido diariamente na minha empresa. Já no Slice and Dice, eu consigo pegar essa receita, né, mais agrupada, por exemplo, a receita trimestral, só que em vez de ser de toda a empresa, eu posso pegar de um determinado setor ou até mesmo de um determinado produto.
não deixa de ser um detalhamento também, né? Mas eu consigo juntar duas áreas diferentes, por exemplo, um produto em específico e quanto de vendas aquele produto teve, tá? Então esse aí é o OLEP. Então a gente conhece sistemas hoje em dia já utilizam esse tipo de técnica para poder facilitar a visualização das informações pelos seus usuários. Tá? Então, enquanto o drill down ele quebra, né, o nosso cubo e eu consigo ver esses cubos menores, aqui eu faço o fatiamento desse cubo para ver as múltiplas áreas correlacionadas. Tá? Bom, e a terceira técnica aí dentro do OLEP são as diferentes visualizações, que é como a gente vai apresentar os dados, né? Então, eu posso apresentar eles numa planilha, eu posso apresentar eles através de gráficos, de mapas, de recursos visuais. Então, dependendo de como foi feito o Slice and Dice, eu posso mostrar essas informações de uma maneira, né? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui são uma coleção de dados, foram extraídos do Data Warehouse, e as formas como nós podemos ver, né? As formas como nós podemos ver os dados ajustados. Então, existem dezenas aí, até mesmo centenas de formas de visualizar os dados, né? Então, isso também é obtido através das técnicas de OLEP, né? Então, voltando aqui, nós, recapitulando, nós temos aqui a fonte de dados, né? Várias fontes de dados. Daí nós temos o processo de ETL, que é Extract, Transform e Load, que vai para dentro do Data Warehouse todas as informações já organizadas, né? Por exemplo, assim, o que a gente poderia dar? Eu poderia dar outro exemplo aqui, né? Vamos supor que aqui eu tenho uma data de nascimento e no outro banco eu tenho uma data de aniversário, que são coisas diferentes, né? Então eu poderia, para me trazer para dentro do Data Warehouse, eu tinha que padronizar essas datas. Ou eu coloco só a data de aniversário, ou só a data de nascimento, tá? Porque as duas datas não faz sentido a gente ter. Então o Data Warehouse ele vai evitar um pouco essa redundância da informação. Então, explicado aí o OLEP, né, nós temos aí o Data Mine, né? Então o que é o Data Mine? Data Mine é uma técnica de mineração de dados onde eu vou aproximar os padrões. Então, o que é esse aproximar os padrões? Os grandes mercados, a gente já até conversou sobre isso, mas os grandes mercados eles usam técnicas de data mining para explorar, dentro das bases já existentes, explorar padrões de consumo. Por exemplo, o que as fraldas têm a ver com a cerveja? A Walmart, aplicando uma técnica de mineração de dados, de predição, percebeu, né, que as fraldas, normalmente quando pais, né, de uma certa idade, levavam fraldas, ele também levava cerveja. Então, qual foi o resultado que a Walmart percebeu? Todas as terças e quintas-feiras, homens de 30 a 40 anos passavam no mercado por volta das 9 horas da noite para comprar fralda e também levavam cerveja. E aí a Walmart percebeu que existia também uma grande porcentagem desses pais que esqueciam de comprar a cerveja e levavam só a fralda, ou às vezes levava só a cerveja, esquecia a fralda, ou se não levava a fralda, esquecia a cerveja. Então o que a Walmart fez? Colocou as fraldas do lado da cerveja para fazer um teste. E percebeu que as vendas aumentaram 30%, porque o pai que ia pegar a fralda já havia cerveja do lado e já não esquecia mais, entende? Então, isso são estratégias para aumentar o número de vendas e quem é capaz de nos fornecer essas informações são as técnicas de data mining, né? São as técnicas de mineração de dados, beleza? Então, existem outros casos. Então, quando você for no mercado e falar e pensar assim, poxa, por que esse produto está aqui? Não faz sentido esse produto. Eu já me perguntei algumas vezes antigamente por que esse produto está nessa seção. Não faz sentido nenhum esse produto estar nessa seção. Mas existe um grupo de pessoas que faz a aquisição daqueles grupos juntos. Então eles aproximam os dois produtos para facilitar a venda. Tá? Eles identificam o hábito de consumo dos seus clientes e aproximam esses produtos para favorecer a venda. Tá? Então esse é o papel aí do data mining. Então separem bem o que é o OLEP, né? Diminuição da complexidade de dados, análise multidimensional,
né? Dentro ali do drill down, do slice and dice, as múltiplas visualizações da informação, tudo dentro do OLAP. E o data mine já é essa questão de predizer a informação, né? É a questão de fazer associação de padrões, clusterização, tá? Então tudo isso está dentro do nosso data mine. Bom, falando um pouquinho de data mine, o data mine tem 7 técnicas principais, né, do data mine. Então são as mais conhecidas. A primeira é a análise de predição, ou também chamada de predição, que é a estimativa de valores futuros com base nos padrões encontrados nos registros atuais. Normalmente, as ferramentas usam as redes neurais ou análise de sobrevivência. Então, a predição, o que é a predição? Como eu falei para vocês, o exemplo do mercado com base nos valores, né, com base nos padrões que nós temos hoje, ele gera valores futuros. Então, ele fala assim, Andrei, coloca as fraldas do lado da cerveja que você vai ter um potencial de vendas 20% maior. Então, se ele está predizendo para você, se você fizer isso, você vai ter um resultado assim. Então, isso é uma técnica de predição, tá? Bom, também tem a associação, né? Que a associação ela é bem parecida com a predição, né? Só que ela não tem essa análise do futuro, né? Na verdade, ela só está estabelecendo uma relação entre os itens que compartilham os mesmos conjuntos de dados. Por exemplo, já fizeram alguma compra num site, por exemplo, na Americanas, que você adiciona um produto no carrinho, ele fala assim, 80% das pessoas que olharam esse produto levaram esse, aí coloca recomendações de produtos. Então isso aí é um crossover, conhecido também como associação, onde eu consigo correlacionar os produtos que as pessoas olharam e qual foi o destino dela. Então ele não está adivinhando, mas ele está fazendo a associação, tá? Então eu tenho também a técnica da identificação, né, que basicamente utiliza aí a sequência de DNA ou também a autenticação de usuários no sistema, que é a identificação que a gente já conhece, né? Dentro da biologia o nosso DNA, mas em outras situações, por exemplo, você vai lá e vai na academia, daí ela tem a roleta lá, a catraca, né? Você passa a sua digital lá, ela identifica que é você e libera o acesso, né? Ou quando você faz login no computador, então tudo utiliza técnicas de data mining para identificação. Depois também nós temos aí a classificação, né? Que é parecida também com a associação, só que ela é capaz de fazer uma segmentação de acordo com características comuns entre os itens. Por exemplo, se eu fosse organizar um trabalho na sala de vocês aí presencialmente, né? E eu falasse assim, todo mundo que tem o olho azul vai ficar nesse grupo, no grupo 1. Todo mundo que tem o olho verde vai ficar no grupo 2. Então, isso eu fiz uma classificação. Eu segmentei os itens, né? Segmentei as pessoas em grupos, baseado em características comuns dessas pessoas, desses grupos, né? O grupo 1, a característica é a olho azul. Então, todo mundo que tem olho azul vai para esse grupo 1, tá? Então, classificação é muito importante aí para algumas atividades. Beleza, aí nós temos a clusterização, ou também conhecido como agrupamento, que é bem próximo da classificação, né? E é muito utilizado aí para a questão das populações, né, heterogêneas, aí, fazer o agrupamento e a segmentação dessas populações, né? O agrupamento de clientes com base nos padrões de consumo é um exemplo dessa aplicação. A técnica de agrupamento difere de técnicas de classificação, porque não se conhece a priori a quantidade de clusters no momento que o algoritmo se inicia. Então, olha que legal. Qual que é a diferenciação entre a clusterização, o clustering, e a classificação? O agrupamento ou classificação, né? A classificação eu já estabeleci que o grupo 1 é o grupo de pessoas de olhos azuis, que foi o exemplo que a gente deu anteriormente, né? Agora, o agrupamento, ele não cria os grupos, ele vai criando conforme ele vai analisando as pessoas. Por exemplo, eu vou passando pela sala e percebo que tem olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, olhos mais pretos, né? As cores das íris ali. Então ele vai, aí sim, baseado na análise das pessoas, aí que ele vai criar os clusters, que são os agrupamentos. Então, na classificação, os grupos já estão pré-definidos. No agrupamento, não. Beleza? Então, aí nós temos a otimização, que quando a gente fala de otimização, a gente fala de otimização no uso dos recursos, de tempo, dinheiro e espaço, né? Para maximizar o desempenho.
Então, a gente está falando de área operacional. Então, tudo que é possível de ser otimizado entra como uma técnica de otimização. Por exemplo, eu tenho um código, eu diminuo as linhas de código, faço esse código executar mais rapidamente. Então, isso são técnicas que você aplica de otimização. Por fim, nós temos a técnica de sequenciamento, né? Que basicamente ele indica tendências temporais, né? Por exemplo, desde que o usuário entre no site de um determinado site até a saída dele, a gente consegue observar qual foi a sequência de etapas que ele executou dentro desse site. E através disso, juntar informações úteis para melhorar a experiência dos próximos usuários nesse site. Por exemplo, se você observasse sem ter áudio nada, uma tela rodando aqui, e o usuário navegando com o mouse, escolhendo um produto, por exemplo, sei lá, uma geladeira, escolhendo uma geladeira, adicionando no carrinho, e aí quando esse determinado cliente adicionou o CEP dele, clicou em calcular, por exemplo, a geladeira era R$ 1.500, e aí quando ele calculou o frete deu R$ 1.200. Então, de repente o cliente abandona o carrinho e fecha o site. Então, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi o quê? Sem ninguém me falar nada, eu vou entender que possivelmente o usuário desistiu da compra porque o frete é quase o preço do produto e não compensa, entende? Então, a gente aplica técnicas de sequenciamento, que são técnicas de data mining, para absorver e capturar esses dados, essas informações e ter uma vantagem, uma estratégia competitiva frente aos nossos clientes e aos nossos concorrentes, né? Então, eu vou deixar duas questões aqui para vocês responderem, né? Vou ler aqui com vocês. Uma empresa que comercializa produtos em um site de comércio eletrônico deseja utilizar uma ferramenta OLAP para compreender melhor o posicionamento do mercado de cada produto no seu território nacional. Como o OLAP pode ajudar nessa tarefa? 2. O gerente de TI de uma empresa dispõe de uma grande equipe de operação e de um data center composto por dezenas de servidores, né? Como o modelo de nuvem pode ajudar a reduzir os custos operacionais e de investimento nas áreas. Vocês podem pesquisar, eu vou deixar essa atividade lá, tá? No Ava de vocês, vai valer 5 pontos, beleza? E aí eu quero que vocês respondam e qualquer dúvida me procure. Fechou, gente? Então, por hoje é isso, né? Essa aí é a nossa aula de hoje, né? Vai ficar hoje a nossa aula não é ao vivo, é gravada, então essa aula vai ficar disponível para vocês com essa pequena atividade valendo 5 pontos para ser executado, para ser entregue no nosso retorno em fevereiro, tá? Então eu vou passar outras atividades também que a gente precisa fechar a nota, né? Mas eu vou falar em outros vídeos sobre isso. Valeu, gente. Então, até a próxima.